Boa noite, então, pessoal. 9h30, vamos começar com quem está conectado. Boa noite! Boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite. Então, hoje vai ser muito legal, porque muitas pessoas tiveram resultado, outras pessoas com muita conhecimento sobre o assunto da linha Zen. E isso é a magia do negócio da Junesse. É uma troca, né, que nos encanta tanto. Todo mundo quer compartilhar um pouquinho do que conhece para que mais pessoas consigam ter mais resultado. Então, essa é a parte melhor de tudo. E daí hoje eu queria convidar, então, essa mega liderança de Passo Fundo, tchê! Tem muito conhecimento, chamado Carolina Araldi Tortato, a arquiteta das horas vagas. Boa, boa. Arquiteta nas horas vagas, é isso aí. Obrigada, Dedé, pela parte, né? Tu foi uma das pessoas que me entusiasmou a fazer, né, a linha Zen. E hoje a gente está aqui para um bate-papo mesmo, né? Uma coisa bem aberta, tirar dúvidas e dizer como é que a gente faz e etc. A semana do detox, né? Que é a primeira semana que antecipa a linha Zen completa. É uma semana que eu costumo dizer que é a semana decisiva, né? Porque tu tem que decidir o que tu quer fazer para começo. Eu digo que eu fiquei com os meus primeiros produtos, olha, por mais de uns 2 ou 3 meses em casa, pensando, faço ou não faço. E resolvi que ia encarar. A primeira semana é uma semana um pouquinho mais delicada, a gente tem alguns pormenores um pouquinho mais com mais detalhes, né? Até a gente se acostumar a largar aquela alimentação tradicional que a gente costuma ter. Então, eu digo que a primeira semana é a semana dos nãos, né? Até a gente se habituar com um novo paladar, né? Com uma nova maneira de se comportar e de comer, enfim. Por que seria a semana dos nãos? Porque aqui no Sul o pessoal é meio viciado no shima, né? Então, essa primeira semana a gente pede para cortar o chimarrão. Então, porque dentro da nossa cápsula, que é a cápsula que vai fazer parte da nossa primeira semana, o Zen Prime, aqui já tem tudo aquilo que a gente precisa. Então, não há necessidade da gente tomar chimarrão. Ele já tem todos os nutrientes e tudo mais que a gente vai precisar para completar essa alimentação. Então, a parte do chimarrão, a gente deixa para a segunda semana. Ninguém morre também uma semaninha só, né? E outras coisas também que a gente pede para dar uma parada nessa primeira semana é o café. O café, ele é bem intoxicante, né? Então, a gente está fazendo um detox justamente para dar uma limpada no organismo. O café também deixa ele para lá um pouquinho. Açúcares a gente não precisa falar, né? Parte de refrigerantes e frituras também não há necessidade de fazer um adendo a isso. E para mim a parte mais difícil não é nem o chimarrão e nem o café. Eu não sou muito de comer pimenta e nem pimentão. Os mais íntimos sabem que eu não passo muito bem com essas duas especiarias. Então, para mim, a alimentação praticamente é temperada com sal. E o sal na primeira semana seria ideal deixar. Por quê? Por causa justamente da nossa retenção de líquido, né? A gente tem uma retenção de líquido muito grande. E essa primeira semana não é nem uma semana de emagrecimento, é uma semana de limpeza, de purificação. E o sal ajuda bastante nisso. Então, a gente pede para dar uma evitada no sal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão enxergando? Então, aqui é a nossa semana do Zen Project 8, a fase 1, que é o detox. Né? Esse é Mike McDonald, quem inventou aí a linha Zen e se juntou à Junesse.
Aqui, então, justamente, o que a gente estava falando antes, é uma semana de cortes, de purificação e de eliminação. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Os produtos que a gente usa nessa fase são o Prime, que eu mostrei agora, e o Fuse, que são as proteínas. Tá? O Prime é este, então, que eu mostrei, que são cápsulas. Ele é uma embalagem com 14 cápsulas, porque a gente vai usar 2 por dia, e o detox é uma semana. Então, exatamente a quantidade de cápsulas que a gente precisa, nem mais nem menos, tá? E as proteínas, a minha de baunilha tá quase no final. Ele é um sacão bem grande, tá? E a minha de chocolate que eu abri essa semana tá aqui quase cheia, ó. São as nossas proteínas, é a nossa alimentação que vai ajudar a gente a se manter saciado durante os intervalos da alimentação, tá? Que são essas que vocês veem aqui. Esse material todo ele tem online, é só vocês solicitarem, tanto eu quanto o Dedé, né? Qualquer um, acredito, do grupo que está há mais tempo, inclusive, tem esse material para passar para vocês. É um material online, gratuito, tá? As sugestões são que se tire foto antes de iniciar, coloque roupas justas ou roupa de treino, bermudinha justa, ou, né, para não ficar de lingerie e tal, que de repente é meio complicado. Não só de frente, mas de costas também é bem importante. E se conseguir tirar as medidas também do corpo é uma parte bem legal, porque não necessariamente a gente emagrece na balança, a gente emagrece muitas vezes e antes de tudo, inclusive nas nossas medidas. Então, as medidas é uma parte bem importante. Tem um espacinho para falar das metas, fala também da comunidade no Facebook, que é uma comunidade que tira bastante dúvidas, tá? Orientações, enfim, isso aqui depois vocês dão uma lidinha. Ô, Carol, lá na comunidade tem bastante receitas também, né? Bastante receitas. Depois eu vou dizer também uma das pessoas que eu sigo, que publica bastante coisa que eu gosto, e também fala bastante sobre a linha Zen. A gente comenta sobre isso também. Então, vem a parte do cortar, que era o que a gente estava dizendo, né? Que vai fazer a eliminação desse inchaço, né? Que nem eu disse ali. Então, o sal é um dos itens que está ali, que eu já tinha comentado. Refrigerante, enfim, essa parte a gente nem comenta, né? Porque é praxe. Pé, chá e chimarrão. Aqui não tem o chimarrão, mas já deixamos dito que sim. Açúcares, exceto estévia, né? Se tu for precisar fazer alguma adição de açúcar, eu não uso, particularmente na primeira semana, mas se precisar fazer a adição de algum açúcar, usar o estévia. E depois também grãos, na primeira semana, como eles são de digestão um pouquinho mais difícil, também é pedido para deixar nessa semana do detox. Mas enfim, aqui tem a listinha, né? Depois o pessoal dá uma lida. A parte do álcool que está escrito aqui também é bem importante, né? Porque a gente retém bastante líquido bebendo álcool. Então, para mim é uma das partes difíceis do detox é o álcool. Então, esse material, que nem eu disse, né, fica com vocês. Eu vou falar da parte que eu acho mais significativa. Beber água, tá? Muita gente tem dificuldade e eu acredito que a linha Zen vem para acrescentar nisso também. Por quê? Porque tu vai ser, bem dizer, obrigado a tomar água. Teu corpo precisa disso. Então, ali a sugestão de mulheres de 2 a 4 litros e homem de 3 a 5. A minha sugestão é você sempre ter uma garrafinha de meio litro. Por quê, Carol? Porque tu vai ter noção de quanto tu tomou por dia. Se tu tomar num copo, quanto que eu enchi o copo? Quanto que tinha nesse copo? Tu fica um pouco perdido. Então, aqui tu vai ter uma noção. Nem que tu tenha mais de uma garrafinha, tu vai ter uma noção. Já tomei 2 garrafinhas, então é pouco. 2 garrafinhas é só 1 litro. E assim tu tem um pouco mais de ideia dessa quantidade de água que você está ingerindo. Tem sugestões, então, de alimentação, né? Fala do que a gente precisa em cada momento. Eu vou dar uma pincelada nessa parte, por quê?
Porque nós temos, então, assim, onde vão entrar os produtos, né? Nós temos o café da manhã, que depois a gente comenta também sobre o que a gente come, o que eu como, tenho fotografias para mostrar para vocês também. E no meio da manhã, então, no nosso lanche, nós vamos tomar uma cápsula do Zen Prime. Que horas? Então, não tem muito um horário, porque cada um tem uma rotina. A minha rotina, por exemplo, é acordar super cedo. Então, eu, tipo, 7 horas já tomei café da manhã. Então, o meu primeiro, né, Prime, a minha primeira cápsula do dia vai ser mais ou menos pelas 9 horas, tá? Porque depois do Prime, uma meia hora, 20 minutos, eu faço o meu shake com as proteínas, tá? São 2 medidores. O medidor acompanha o produto, tá? Ele tá dentro do saco. São 2 medidores desses. Meia hora depois da primeira cápsula, que é o Prime, que a gente tá falando da semana detox, né? E isso vai se repetir na tarde. Então, tomo o meu café pelas 7 horas, 9 horas mais ou menos tomo o meu Prime, 9h30 tomo a minha proteína. Meio-dia almoço, pelas 13h30, 4 horas da tarde tomo o meu segundo Prime, e pelas 4h30, 5 horas tomo a minha segunda proteína e janto pelas 8. Tá? Mais ou menos. Então, vê mais ou menos esse intervalo e coloca no papel com que tu não fique muito tempo sem se alimentar. A ideia não é essa, a ideia é se alimentar sempre, né? Não sentir fome. Bah, comecei a sentir fome, tá errado. Você não pode começar a sentir fome, você tem que estar sempre alimentado. Aqui eu acho bem bacana porque a gente tem as quantidades de cada uma, né, de proteína, de gordura, carboidrato e a parte limitada. E tem algumas tabelas que acrescentam outras coisas. Então, tem alguma informaçãozinha que acaba divergindo um pouquinho, mas basicamente é isso aí. O que a gente, né, preza nessa primeira semana, então? Carne branca, frango, de preferência o peito, mas, né, daqui a pouco tu não vai querer comer uma semana só de peito sem muito tempero, vai acabar enjoando, então pode optar por um outro corte do frango que seja mais... O frango é magro, né, em teoria, então pode optar de repente por uma sobrecoxa que tem um gosto um pouquinho diferente, tá? Mas as quantidades são mais ou menos essas. Claras de ovos, que é o meu café da manhã. O meu café da manhã são claras batidas. Então eu bato claras de ovos. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Vocês enxergam essa tela? Ô, Carol, para te conseguir compartilhar outro, tem que sair dessa e compartilhar aquela outra. Vamos lá, então. Agora sim. Então, aí, nesse caso, acabou caindo a gema, enfim, eu tirei as gemas e bato só as claras com uma banana amassadinha e fica o meu café da manhã. Deixa eu ver a foto dele pronta aqui. Ó, aqui tem ele, ó. Às vezes eu bato ele no mixer e às vezes na mão. E a minha dica para o café da manhã é colocar no micro-ondas. Porque a clara, ela é uma liga, na verdade, né? Ela serve para ligar. Então, ela vai grudar bastante na frigideira, apesar de você botar óleo de coco, óleo extra virgem. Então, a minha sugestão é colocar num prato mesmo. Então, eu coloco direto no prato que eu vou comer o café da manhã, né? Bato ele, fica essa pastinha e vai pro micro-ondas. Aqui tem um pouquinho de canela polvilhada para dar um gostinho diferente. E esse é o meu café da manhã. Asseguro que ninguém vai passar fome não, tá? Deixa eu ver, voltar para minha tela aqui. Quantas claras tem, Carol? Então, Dani, o ideal, né, seriam 2. Mas dá para usar, eu já usei 3 várias vezes. Aqui fala 3 até, inclusive, ó. Eu tô enganada. Eu muitas vezes usei 2 no início, depois eu passei para 3, tá? Mulheres
tem diferenciação da alimentação dos homens, ó. Os homens já são 5 claras e a mulher é 3, tá? Depois tem alguma diferenciação de quantidade, tá? E poderia usar um ovo inteiro e não usar 3 Então, claras? essa é uma das dúvidas que acaba tendo, porque tem algumas tabelas que dizem que poderia a gema entrar como a parte da gordura. E tem outras tabelas que vão só na clara, sabe? Evidenciam a clara como o alimento principal, digamos assim. Então, nem sim, nem não, sabe? Eu uso a clara, deixo a gema só para a segunda semana. Já fiz 4 detox. Essa semana eu terminei o 4. Não, o detox não é, não sei se eu já falei isso, mas enfim, repito, não é necessariamente para emagrecer, tá? O detox é para limpar mesmo. Ah, quero emagrecer, vou fazer o detox. Não, daí tu faz a linha Zen, né? A linha completa. O detox é mesmo para você fazer uma limpeza, tá? Então, eu uso a clara só. A gema eu deixo para segunda semana. Eu não coloco mais nada calórica, Carol. Acho que também por isso que tira a gema é mais calórica. Justamente porque ela entraria como uma parte de gordura, né? É. Ela entraria como... E de digestão também é um pouquinho mais difícil, assim, né? Que nem os grãos, por exemplo, que pede para não comer na primeira semana, né? Porque são um pouco de digestão um pouco mais difícil. A doutora Patrícia podia falar depois um pouquinho sobre isso. Pode sim, doutora Patrícia, se quiser me interromper aí, fique bem à vontade, tá? E eu tenho uma outra pergunta. Manda. Eu já vi falar que tinha que tomar o comprimido meia hora antes da refeição, não meia hora antes do shake. Sim. O Mark falou isso numa das apresentações que a gente teve, que a gente assistiu pelo Facebook. E, a princípio, o que tem algumas divergências por causa da tradução até do inglês, né? Então, o que ele diz é que é para tomar antes do shake, que é a proteína. Então, 9 da manhã, 9h30 proteína. Vamos dizer que, de repente, você se esqueça de tomar antes da proteína. Toma antes do almoço. O importante é você estar sempre suprindo essa... Porque a cápsula ali, o que ela tem, né? Ela tem tudo aquilo que você está deixando de introduzir no teu corpo, que viriam por outros meios, pelo chimarrão, pelo café, mas aqui tem a dose certinha do que a gente precisa. Então, por isso que pede para deixar o resto e consumir só ela, né? Senão vai ficar em excesso. Deixa eu mostrar essa outra tela aqui para você. Carol. Oi. Posso contribuir um pouco em relação ao comprimido? Com certeza. Vamos lá. A gente está falando da fase detox especificamente, né? Isso. Então, a gente está falando do Prime. Isso. No Prime, a gente tem Psyllium, que é uma fibra. Essa fibra, ela vai nos trazer saciedade. E ela vai ajudar a absorver a gordura. Para ela ser absorvida, é necessário o consumo de água. Sim. Então, esse é um dos motivos que é muito importante consumir bastante água nessa fase. Depois a gente tem também gengibre, que ajuda a combater a inflamação das moléculas do nosso organismo. A inflamação no nosso organismo, ela bloqueia a liberação da leptina. A leptina, ela nos traz a sensação de saciedade. Então, aquela coisa da gente querer sempre comer, comer, comer e nunca se sentir satisfeita é em função da inflamação do nosso organismo. O gengibre vai combater essa inflamação. Depois a gente tem cafeína e pimenta, que são termogênicos. E a cafeína, além de ser termogênico, ela também é diurético. Então, por isso também é importante a absorção de bastante água, que a cafeína vai ajudar a eliminar as toxinas do organismo. E depois a gente tem o complexo B, que ajuda na queima de gordura, que é B1, B6 e B12. Que vai ajudar na nossa hipoglicemia, vai ajudar o fígado a se limpar
e vai ajudar a transformar glutamato em GABA, que é um neurotransmissor que tira a nossa irritabilidade. E também o B12 vai ajudar a fazer a limpeza, detox do organismo e também combater a inflamação. Esses são os componentes do nosso Prime, queridíssimo. Aí, excelente contribuição da Nadine, que entende A fala do muito Fuse também. Como que Vamos por partes. Daqui a pouquinho eu intervenho e falo do Fuse e deixo a sala continuar. A Nadine e o Dedé são as pessoas que, quando eu me aperto nas minhas dúvidas, eu corro para eles, né? São campeões de linha Zen. Aqui eu vou mostrar para vocês uma noção do que é a minha alimentação. Eu faço geralmente o almoço igual a janta. Então, aqui tem, por exemplo, segunda-feira o que eu comi. Tem frango com tomate, rúcula, banana. Depois, no dia seguinte, tem a rúcula que é livre, tomate é livre, champignon, peixe e mamão. Aqui tem um cremezinho de brócolis com brócolis. O cremezinho fica um pouquinho mais, um gosto diferente, no fim das contas, né? Para consumir alguma coisa um pouco mais macia, assim. Frango de novo, tomate. Aqui também é um pouco de tomate com o mesmo creme do brócolis e mais frango, só feito de uma maneira diferente. Dá para comer 2 kg de tomate, então. Eu como. E Dedé, vou te dizer, hein? Antes da linha Zen eu não comia tomate. Faça a conta, né? O quanto a gente muda, né? Vocês veem que a minha alimentação ela é basicamente bem parecida, assim, eu não mudo muito. O meu dia aqui foi domingo, só que foi feito churrasco, eu comi um frango com um tempero de condimentos, não tinha sal. Inclusive, as outras pessoas que comeram do mesmo espeto que o meu marido fez, essa parte sem sal, ninguém notou a diferença, né? Então, é bem bacana. É bem bacana isso. Era só para ter uma noção, assim, né? Que as pessoas dizem, mas o que come sem sal? A gente tem várias maneiras de fazer condimentos. Tem a pimenta e o pimentão, que são temperos que fazem bastante diferença. Na parte do café da manhã, geralmente eu fico na minha panqueca. Eu não sei o que vocês que já fizeram o detox, vocês costumam comer do café da manhã. Eu tenho dificuldade com café da manhã, porque eu acordo e não tenho fome de manhã cedo, bem cedo. Então, o Mark até falou que se a gente quisesse, a gente podia fazer a proteína, né? E trocar para o meio da manhã o café da manhã, né? Sim. Então, eu tenho essa dificuldade de café da manhã. Então, muitas vezes eu como só uma banana, assim, de café da manhã. Eu sei que não é o ideal, mas é o que eu consigo. Faço meu nara tangerina, né? E como uma banana. É isso que eu faço. Que eu não consigo parar para fazer as claras aí, nem nada. Então, é meio agitada a minha saída de manhã. Então, mas o resto do dia eu faço toda a alimentação corretamente, hein? A gente também não precisa necessariamente fazer a clara no micro-ondas, né? A gente pode comer cozida se quiser. Daqui a pouco tu tá meio sem tempo, de noite tu já prepara os ovos cozidos e de manhã cedo só tira a gema, deixa por próximo, né? Tem casa, no caso, essa semana, ou o Diego come as gemas ou os cachorros se deliciam, né? Que eles adoram ovo. E eu me mantenho na clara na semana do detox. Dani, tu também já fez o detox? O que tu costuma de café da manhã? Então, eu tenho o mesmo problema que o Dedé, de tempo, assim. Eu também não... Às vezes eu não tenho tempo de sentar para comer. Mas eu prefiro fazer, então, que na semana que eu fiz um ovo inteiro. Uhum. Né? Bati o ovo todo com a banana e comi. Fiz isso. Porque eu sou ruim de alimentação. Eu não conseguiria comer uma clara de ovo gelada.
sabe? Para mim teria que ser morninha, quentinha, assim, saída da panela. Sim, então, sabe? Eu fiquei olhando ali as tuas comidas e fiquei pensando, minha nossa, que força de vontade! Parabéns, Carol! Porque realmente essa fase é complicada, né? Porque tu tem que cozinhar com poucas coisas e ainda por cima não pode botar sal. Então, mas tá ótimo, tá valendo, é isso aí. Pra mim o que judia é o sal, porque como eu não uso tempero de pimenta e pimentão, daí dificulta um pouco, né? Coloca uns pinguinhos de vinagre, assim, para dar uma diferenciação. Falei que a clara é menos calórica. A Tônia tá falando que a clara tem só 16 calorias. Que a gema é bem mais calórica, então assim tu ingere menos calorias, né? Tá, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês acabaram de falar que a detox é detox? Não é para emagrecer. Mas então, se lógico, não é para emagrecer, eu posso 6 calorias a mais. Ou não. Pode, mas quanto menos calorias tu ingerir, melhor, né? Tá. O intuito é fazer teu organismo entrar em catabolismo, para que você perca a gordura, né? Quanto mais ele trabalhar para se sustentar, melhor. E aquele esquema do jejum intermitente daí? Eu não faço, Dani. Mas não seria a mesma coisa, Dedé? Sim, o jejum intermitente, daí tu só vai almoçar, né? Tu não vai comer nada e só vai almoçar. Ô, Nadi, tu que faz jejum intermitente, a Nadi faz. Sim, eu faço. Não é o mesmo esquema? Não é para entrar em catabolismo? Ou não? Tô enganada. Sim, também. É para fazer o organismo funcionar por ele mesmo, mas de forma mais acelerada, né? Exato. Então, eu poderia fazer jejum intermitente em vez de fazer essa banana aí? Poderia. É que o que acontece? O jejum intermitente, ele não faz parte do programa, né? Porque o que o Mark diz? Que tu tem que comer de 3 em 3 horas. Então, é isso que ele defende. Seria diferente do que o programa do jejum intermitente fala. Eu faço como hábito o jejum intermitente. Então, eu acabo fazendo uma combinação dos dois. Eu fico sem comer nada até o horário do meio-dia, e aí, a partir do horário do meio-dia, eu começo a fazer o projeto, né? Então, quando eu tô na fase detox, começaria a comer pelo almoço. Depois comeria no meio da tarde, comeria a refeição da janta, e se tivesse fome, que daí normalmente não como, a ceia. Mas essa seria a ideia do jejum intermitente. Eu não sei, para quem não está acostumado, acho que entrar com o jejum intermitente na fase detox é bastante desafiador, porque já é uma fase com bastante restrição de comida durante o dia todo, né? Quem não está acostumado, acho que vale a pena fazer certinho, como diz que tem que ser ali, de comer o café da manhã, o lanche do meio da manhã, o almoço, porque é pouca caloria em todas as refeições, né? Sim, inclusive é uma fase que a gente não comentou ainda, mas é pedido para os exercícios serem suspensos. Sim, para não fazer exercício. Exato, porque como a gente vai estar recebendo menos calorias e pode se sentir um pouco mais fraco, e tem outras N explicações científicas, né? De repente a Nadine sabe aí a questão de não poder forçar o músculo. É porque não tá comendo carboidrato, caro. E o carboidrato é que dá energia. Não, mas não é que dá energia. É que tu não pode forçar o teu músculo, porque o teu músculo, como tu não tá recebendo tudo aquilo que precisa, a musculatura, se tu acabar forçando ela nesse momento, ela pode se prejudicar, entende? Em vez de tu tá que tu acaba gastando massa magra. Porque tu não tá colocando carboidrato, daí tu não tem energia, daí o músculo fica mais fraco, digamos assim. Outra coisa que então eu vou me meter, o exercício causa uma inflamação na musculatura. E a fase detox é para eliminar a inflamação. Então, se a gente está fazendo a fase detox para eliminar a inflamação, para daí começar a perder a gordura, a gente faz ao contrário, a gente cria novas inflamações, né?
além disso tudo que vocês já falaram. Hein? Explicação técnica. Excelente. Então, eu tenho algumas outras... Eu salvei umas imagens. Deixa eu ver se eu encontro elas aqui. O que o pessoal fala ali na nossa lista, né? Que a gente poderia comer livre. São vegetais ricos em proteínas, por exemplo. A gente pode comer... O que eu foco bastante é o brócolis. E aqui no caso tem o espinafre, que seriam folhas verdes, né? Couve também. Eu gosto muito da rúcula. São vegetais que a gente pode abusar, né? Nessa semana. Inclusive, eu tenho uma receita bem legal de creme de brócolis e de maionese de couve-flor. Eu não preparei hoje esse material, mas a gente pode estar liberando aí para vocês, de repente, na semana que vem, quando a gente for falar do shape, coisa assim, que dá para usar, assim, indiferente se o pessoal estiver fazendo linha zen ou não, dá para usar de boa, porque eu já fiz maionese em casa de final de semana, com batata doce em vez de batata normal, e usei o molho, digamos assim, de couve-flor. E a única diferença que o pessoal notou foi que não era batata branca, era batata doce. Ninguém percebeu que não era maionese. Era só couve-flor no molho. Então, são coisas que a gente pode ir adaptando, né? Outra coisa também, que a gente fala das fontes de gordura. Não só o azeite, né? É fonte de gordura, que a gente enxerga o óleo, digamos assim, como a gordura. Mas as castanhas, o abacate e a gema do ovo são fontes de gordura aí na nossa alimentação, que estão naquela parte da tabelinha que tem que cuidar as quantidades. Porque muitas vezes a gente senta ali com um saquinho de castanha e quando vê, não tem mais nenhum, né? Isso aí é bem complicado. Então tem que fazer atenção nessa parte aí. O ovo também, que a gente estava falando sobre o ovo, tem várias maneiras de fazer o ovo. Então, aí é uma tabelinha também, né, que eu achei bem legal, a diferença do que tu vai consumir, né, de repente para Dani ali, que não precisa perder peso, a diferença das 120 calorias do ovo frito para 72 do cozido é pouca, mas para mim, que preciso perder ao longo de uma semana, de repente não é muito, mas ao longo de um mês e de um ano, é tudo um somatório, né? E o ovo mexido já acrescenta mussarela, já acrescenta manteiga, daí já vai lá pro céu, né? Esses aqui achei bem legais também, que é a diferença dos ovos. A gente vê o ovo só como o ovo feito com a banana amassada lá, mas pode ser retirada a gema. Isso, claro, a gema no segundo momento, né? A gente fala do ovo na clara nesse momento, mas enfim. De retirar, de repente, a gema, fazer uma mistura ou algum tipo de condimento com ela e voltar a rechear, digamos assim, o ovo com ela. Ovo mexido, ovo pochê, enfim, tem N maneiras da gente poder utilizar o ovo, que é uma fonte rica aí de alimentação, né? Que a gente às vezes não dá bola, fonte barata e fonte rica. Outra coisa que eu vejo o pessoal falando bastante também sobre fruta seca. Vejo bastante como um aliado para um lanche, né? Às vezes tu vai estar no escritório, ou sei lá, foi aquela semana que tu não teve muito tempo de ir na fruteira para comprar banana toda hora, digamos assim, ou ter uma maçã, uma fruta em casa que ela seja natural, vai optar pela fruta seca. Não vejo tantos não nessa fase detox, né? Mas não vejo tantos problemas, mas sempre a gente dá prioridade para aquilo que é natural, tá? Deixar a parte dos condimentos, deixar a parte daquilo que foi processado de alguma forma para uma emergência mesmo, né? Tanto pelas calorias, né? Você vê, ó, fica 5 vezes mais, só a banana, né? Dando um exemplo, fica 5 vezes mais de caloria pela mesma quantidade. Então, custo-benefício para quem está comendo nessa fase não compensa. As famosas beliscadas também, a gente tem que cuidar bastante. Não só nessa fase, né? Repito isso, a gente fala de alimentação saudável em geral, porque muitas vezes a beliscadinha ali para experimentar a janta, para experimentar o almoço, tu acaba comendo mais do que tu sentando na mesa e se servindo, né, um prato de gente grande.
Então, sempre fazer uma atenção, né, nessa parte da beliscadinha fora de hora, ou que seja para experimentar uma refeição que você vai servir logo para a família. A gente tem que cuidar também que a gente fala dos extra virgens, a gente fala do óleo de coco, mas também tem que cuidar que isso também tem bastante caloria, então é moderadamente, né, para a gente não ficar se iludindo que vou regar lá minha salada com extra virgem porque é extra virgem, beleza? Mas um passo por vez, né? Vamos devagar. Enfim, o que eu acredito que a linha queira dizer para nós? O que tu prefere? Daqui a pouco teu olho cai mais para aquele pedaço de torta de chocolate ali, né? Mas tu vai dizer assim, beleza, Carol, a torta, eu preciso de um pedaço da torta. Tá, vamos começar então. Um pedaço, né? Já é melhor do que você comer a torta toda. Já começamos por ali. Mas o que o teu organismo vai preferir? Vai preferir, de repente, um prato recheado com uma bela de uma salada de fruta que tem muito mais comida de quantidade e que faça um benefício para o teu corpo e que faça uma digestão legal, ou aquele pedaço de torta que, infelizmente, não te leva a nada, né? Uma farinha geralmente processada, não é uma farinha pura já para começo. E, né, eu vejo essa parte que a gente já vê lá a tortinha de domingo e a fruta de semana, né? De repente, no famoso dia do lixo, até daria para pensar nessa possibilidade. Ô, Carol, posso Oi. comentar? Claro. Então, assim, ó, meu entendimento sobre o açúcar, né, que é o doce, mas é porque a farinha vai virar açúcar, né, rapidamente no nosso organismo. E a glicose em alta quantidade aumenta um hormônio chamado insulina. E quando a gente tem esse hormônio no nosso organismo, a gente guarda, né? Ou seja, guarda já diretamente toda a gordura que entrou, né? Então, a diferença entre a gente comer algo saudável não é que a gente vai ter um pico muito maior e muito rápido de açúcar, que vai virar glicose, né? E que vai dar um pico alto de insulina no nosso organismo em comparação se a gente comer as frutas, que a caloria é praticamente parecida e não vai ter isso tão rapidamente, né? Esse açúcar tão disponível. A fruta a gente tem que ter um pouco de cuidado porque ela também é um açúcar, né? E ela também vai gerar bastante açúcar dentro do nosso organismo. Então, a gente tem que pensar como um magro, eu digo, né? Senão a gente não emagrece. Não adianta o Prime, não adianta o Fuse, não adianta nada. A gente tem, antes de a gente começar o projeto, a gente já tem que começar o projeto aqui na cabeça e entender o que faz isso, a gente engordar, ou até entender o que fez a gente chegar até lá. O que eu, Dedé, fiz que quando eu engordei? Eu comi, de noite eu estava lá comendo junto com as crianças a bolachinha recheada, o bolo, a massa. Tudo isso fazia o que no meu organismo? Então se eu continuar fazendo algo, nem que seja o dia do lixo, o que vai acontecer? Eu vou continuar, entendeu? Não vou ter o resultado, vou usar o produto e vou dizer que o produto não dá certo, né? E não é o produto e sim a gente, que é o problema mais difícil de a gente conseguir colocar o olho para dentro da gente e se decidir fazer isso. Então, fazer a linha Zen ou fazer qualquer dieta ou fazer qualquer outra coisa que vá te levar a emagrecer, primeiro tu tem que ser magro no cérebro. Saber como é que se comportar, como é que pessoas magras fazem. Como é que elas fazem? Como para você ter uma renda financeira legal, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como é que as pessoas que chegaram onde a gente quer chegar tem que fazer. Se a gente acha que trabalhando das 8 da manhã até o meio-dia, chegando às 6 da tarde, vai para casa e acabou e tu vai ficar rico assim, esquece que não vai ser assim. Desculpa, né? E a mesma coisa é quando tu quer emagrecer. Se tu fizer algo só pensando que, eu vou economizar aqui a Claro, não vou comer a gema, mas depois tu vai lá
e come um prato desse todo de fruta ou de bolo e tal, aí acabou. Tu tem que pensar, acabou. É um fim de semana, mata toda semana. E daí, um dia no fim de semana que tu bebeu uma cerveja, que tu comeu um doce, e tu foi, hoje é o dia do lixo, vou fazer isso. Aí tu pensou de novo como tu era, tu botou o teu organismo de novo no modo guardar, né? E aí parece que aquilo que foi 6 dias da tua semana difícil, né? Que foi você fez na tua cabeça, olha o que eu tô falando, na tua cabeça. Para ti, tu abdicou de muitas coisas que para ti foi o de costume, que tu gostava pra caramba. E aí isso tá doendo em você. E aí um dia tu se liberou e depois tu vai só analisar a balança, né? Tu não perdeu nada de peso. E sim, tu perdeu alguma coisa de medidas, aí tu começa aquele negócio do mais esperto que o diabo, né? O diabinho dizendo, isso aí não funciona, isso aí não dá certo, e não sei o quê. Realmente, o produto não vale nada, não dá certo, e quando não é isso, né? Então, essa é a primeira coisa. Se é para começar pensando que vai ter um dia do lixo ou que vai poder comer alguma coisa, não começa. Essa é a minha ideia. Não começa, porque se tu não abrir mão de aprender a comer da maneira certa e não da maneira que você chegou até hoje onde está e que você quer melhorar tua condição física, tua condição alimentar, esquece, né? Porque eu emagreço, se eu volto a fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, eu volto a engordar. Então, ou eu mudo, ou não muda nada, né? Exatamente. Do meu ponto de vista, só quis acrescentar nesse negócio do açúcar para a gente entender e para entender que está aqui dentro primeiro, né? Não, exatamente. Segue o baile. Eu sou uma pessoa também que não usa o dia do lixo. Tem muita gente na nossa equipe que usa, que a gente conhece, gente que a gente conversa, convive todos os dias, que usa o dia do lixo. Também não sou fã disso, concordo com tudo que você disse, que a gente vem numa linha de uma semana e não é por causa de um pedacinho de bolo que, né, vamos colocar tudo abaixo. Também vejo que, em vez, né, vamos dizer que se tu for, digamos, se desvirtuar e tu for querer cair em tentação, que seja, de repente, numa fruta em vez de um doce, e depois tu já volte para a linha de novo. Não fica com aquele pensamento de, comi um pedaço de bolo, sei lá, era para ter comido 2 morangos, comi um pacote, a caixinha inteira de morango, agora ferrou, já era, não é para mim. Não, né? Aconteceu algum erro no caminho, todo mundo pode errar, todo mundo pode cair em tentação. Volta para a linha e continua. Chama a gente, pede um auxílio aí, né? Uma bomba de motivação aí e vamos para frente. Compra um Nara Chocolate e faz um mousse com Nara Chocolate. Isso mesmo. Aqui a gente... Posso fazer uma pergunta, Carol? Claro. Oi. Assim, é essencial, então, usar o Prime e o Fuse na primeira semana, isso? Sim. Ou eu posso, começar com o Prime e depois vir o Fuse? Eu sempre fiz junto, né? A linha indica tu fazer junto. Porque justamente a proteína, ela vai te manter saciado, né? Deixa eu tentar abrir minha outra tela que dá... Ela vai te causar essa saciedade e muitas vezes, né? Eu, principalmente, durante o dia do detox, ali durante a semana do detox, não vejo a hora de chegar o horário de comer minha proteína. Porque como tu vai estar com uma alimentação, que tu vai estar com restrição de tempero, né? Tu vai pensa assim, tu vai comer um frango. Se você gosta de pimenta, beleza. Você tempera ele com pimenta. Eu coloco umas gotinhas de vinagre para ter um gostinho assim diferente. Não sempre, tá? Porque também enjoa. Mas tu comer frango sem sal, não é para qualquer um, entende? Então, quando tu percebe, tu tá louco para chegar no teu intervalo da manhã, no teu intervalo da tarde, para você tomar a tua proteína, que é aquilo que tu vai sentir um gosto realmente, um sabor, e ela vai te saciar. Quando tu for chegar perto da tua próxima refeição grande, digamos que seria o almoço ou a janta, tu vai ter menos fome, menos vontade de comer.
justamente por causa Carol, da ansiedade. posso falar um pouquinho do Fuse? Com certeza, estava te esperando. Então, assim, o que é o Fuse, né? Ele é um blend de 2 proteínas, de whey e caseína. O whey, ele é uma proteína de rápida absorção. E a caseína, ela é uma proteína de lenta absorção. Então, você vai se sentir saciado no momento e por mais tempo. Então, por isso que é importante fazer o uso do Fuse. Além disso, ele tem 5 gramas de fibras, que também vai te ajudar no funcionamento do intestino. MTC, que é um triglicerídeo de cadeia média, que é um tipo de gordura boa. Palatinose, que é um carbo de médio índice glicêmico, que tem uma absorção lenta também, que também vai te ajudar com a questão da saciedade. Além de 24 vitaminas e minerais. Então, tem vitamina A, vitamina C, tem selênio, tem zinco, tem ácido pantoteico, tem biotina, tem manganês, tem B6, B12. E ele não tem glúten e ele tem adoçante stevia, que é um adoçante natural. Então, ele é uma refeição completa, entende? Só que ele não substitui refeição, ele é utilizado como um lanche. Por isso que é tão importante fazer o uso do Fuse junto com o comprimido, porque ele vai te deixar saciada durante o período que tu precisa, que é o que o Mark indica, é de 3 em 3 horas, que você coma alguma coisa de 3 em 3 horas. Então, quando chegar a hora do almoço, você não vai estar querendo atacar as panelas. E outra coisa que ele me ajuda bastante é na questão do controle do doce. Que eu, quando estou fazendo dieta, me dá muita vontade de comer doce. E aí, como ele é doce, ele acaba me tirando essa vontade excessiva do doce. Ele me supre essa necessidade que eu tenho. E eu acho que as barrinhas daí também são uma boa opção de substituição. Perfeito. Principalmente quando quer comer um doce, vai lá e come a proteína, aquela da barrinha. Meu Deus do céu, né? Carol, Nossa. aproveitando o gancho da Nadine, eu queria saber, na fase detox, tu pode comer a barrinha de proteína? Porque eu li algum documento do projeto Zen que dizia que barrinha de proteína não podia, só não sei se a da linha serve. Até a gente comentou hoje sobre isso, né? Existe que falava que barra de proteína não era para usar, mas é que não existia a nossa barra de proteína da linha da Junesse, né? Existia só as outras proteínas, né? Então, o que acontecia? Se tu olhar as outras barras de proteína, tem açúcar pra caramba nelas, né? Então, é isso que eles não queriam que a gente fizesse. Comesse a barrinha e comesse muito açúcar, né? Então, na nossa barra, depois o Mark falou, não querem tomar o Fuse, pode comer a barra, entendeu? De manhã ele sugeria a de fibra e à tarde, se quisesse trocar o shake pela barra de proteína, podia também. Então, ele sugeriu que pode, mas desde que seja somente a da Junesse, não as outras. Entendi. É que o que acontece, Júlia, na verdade, assim, primeiro foi lançado o programa como um todo, sem o Zenfit e sem as barrinhas. Daí depois é que esses outros produtos foram incluídos no projeto. E por isso que tinha essa observação, lá do início. Ah, tá. Vou tentar fazer essa substituição. Comecei agora, ontem, a fase detox. Vamos ver. Legal. Boa sorte, conta com a gente. Então, vamos... nós estávamos falando aqui da... Posso fazer mais uma pergunta, Carol? Claro, fica à vontade. E assim, o problema então seria para as pessoas que trabalham em empresas e que têm as refeições na empresa. Então, na verdade, o mais importante seria a escolha da alimentação, né?
porque o sal vai ser difícil ela cortar. O óleo também, porque já vem tudo pronto. Mas então teria que fazer uma escolha mais Tá, e nessa inteligente. primeira semana, pelo menos, a pessoa que for fazer isso não consegue levar de casa a alimentação? Não sei, aí teria que rever tudo isso, né? Uhum. Sim, porque é uma semana só, né? Eu já aconteceu muitas vezes de ter que sair de casa de manhã na semana detox e voltar só de noite. E eu levava a minha marmitinha, levava junto. Mas se tu for, digamos, se tu vai num refeitório, numa coisa assim, então o que eu aconselho? Parte de salada tem várias, né? Então tu tá ali super bem servido, às vezes melhor do que em casa mesmo. O tempero da salada geralmente é você mesmo que vai fazer. Então ali tu já corta o sal, coloca o extra virgem, coloca o vinagre, enfim, e corta o sal. E daqui a pouco, de repente, pede pro pessoal que tá fazendo grelhados, enfim, se tem a possibilidade de fazer um peito de frango sem o tempero, né? Sem o sal. Eu digo porque eu tenho amigas que também já passaram por isso, que trabalham direto em empresa e tal, não tem como voltar para casa, e que fizeram isso. Nessa semana pediram pro pessoal da cozinha ali do refeitório fazer um bife sem sal. Ou pelo menos dar uma limpada na chapa, assim, antes de botar o bife, né? Não necessariamente muito limpa, mas enfim, né? Passa um papel toalha, né? Só para tirar um pouco do gosto, assim. E pedir, de repente, para fazer um bifezinho na chapa sem gordura e sem sal. Dá para tentar, né? E se não der para cortar o sal, nós temos pessoas que não podem cortar o sal, né? Tem esse quesito. Por exemplo, a minha mãe tem um problema renal. Eu também não posso. A Dani tava me dizendo antes. A minha mãe tem um problema renal que, ao contrário de todos os outros problemas, ela não pode cortar o sal. Ela tem um problema que ela tem que manter o nível de sal, inclusive no dia. Se ela cortar, já aparece todos os exames alterados e ela tem que intensificar os remédios. A doutora Auren também, que está aí assistindo, também não pode cortar o sal, inclusive ela tem suplemento de sal que o médico dá para ela acrescentar sal na alimentação, porque ela precisa para o corpo. Então, cada pessoa tem que, né, se adaptar, não dá para, de repente, querer ser tão radical. Eu, graças a Deus, não tenho problema com isso, meu problema é só com a pimenta mesmo, então eu evito ela e o resto tento fazer o mais certinho possível. Ó, aqui a gente pode ver na parte livre, ó, tem manjericão, louro, coentro, salsinha, alecrim, tomilho, sálvia. Então tem N ervas que a gente pode usar, né, na nossa alimentação, no lugar do sal. E que nem eu disse para vocês ali, o frango que o meu marido fez no final de semana, no domingo, ele tinha vários temperos, eu nem saberia citar todos, sabe? Mas desde temperinho verde da horta, ali até tinha um pouco de pimenta, tinha alho, tinha cebola, tinha o que mais que tinha lá? Tinha manjericão. Então, isso foi tudo colocado na carne. Eu fiz uma junção disso, né? Fiz um picadinho daquilo que eram folhas, bem pequenininho, reguei com um extra virgem e ali eu passei o frango. E ninguém notou que não tinha sal. Então, são coisas que outras especiarias substituem o sabor. Claro que para a pessoa que é acostumada a comer só o sal de tempero, vai sentir bastante, né? Que é o meu caso. Eu praticamente tempero tudo só com sal e não uso essas ervas. Mas a gente acaba aprendendo, né? Como que faz e a introduzir isso aos pouquinhos no dia a dia. Então, aqui fala, né, essa tabelinha que a gente manda para quem não tem ainda, fala das quantidades, eu acredito que talvez todas as pessoas tenham, parte feminina e parte masculina, tem os livres. Minha dica é abusar dos livres, de repente dá para fazer pegar esses livres e inventar alguma receita, né? Que nem o creme que eu falei de brócolis e a maionese de couve-flor, que a gente fala depois num próximo momento. Aqui também fala bem, né, uma ideia de como que poderia ser o teu dia. Fala sobre sugestões de almoço, sugestões de janta. Enfim, é bem completo para homens e para mulheres.
E tem algumas receitas também nessa primeira parte aqui. Ó, vocês podem ver, salada de morango e espinafre. Tem coisas, eu geralmente aquilo que eu faço no almoço é aquilo que eu vou comer na janta, que daí já fica pronto, sabe? Ou vice-versa, faço na janta e deixo para almoço. E não tenho tempo para fazer nos dois. Mas tem bastante receitas e eu gostaria de compartilhar também com vocês. Deixa eu encontrar aqui. Carolzinha, só enquanto tu fala ali sobre a proteína lá que a Chanete estava falando até. Quando o Mark falou sobre isso no Brasil, quando ele veio para cá, ele falou muito que o nosso organismo, ele a cada 3 horas, ele precisa de algo, né? Porque senão ele começa a guardar, né? Porque ele entende que quando tu não está recebendo o alimento e ele começa a guardar, né? Então, na filosofia do projeto Zen, né? Ele recomenda que você se alimente de 3 em 3 horas. Então, por isso, da proteína às 10 horas, 9 e pouco. Depende da hora que tu acorda. O cara acorda muito cedo, 6 horas, aí traz mais para perto, né? E que horas tu almoça. Então, tu deve dividir isso e botar a proteína no meio para ser um lanche que não deixe teu organismo sem alimentação do café da manhã até o almoço e a mesma coisa do almoço até a janta. Então, a proteína seria para isso, né? Para que você não coma outra coisa e também passe a ser tudo o resto que você falou e que todo mundo comentou, beleza, mas sim para o teu organismo continuar sempre gastando. É por isso que é bacana, às vezes, tu ter alguma coisa já meio pronta, né? De repente, tu tira o teu domingo ali para separar a tua carne da semana. Eu separo em porções, mais ou menos, aquilo que eu vou consumir. Fazer fruteira, né? Que é bem importante. Deixar tudo organizado para durante a semana. De repente, tira 1 minuto já para você deixar algumas coisas cozidas, né? Um brócolis é uma coisa rápida, mas de repente, sei lá, uma beterraba que demora um pouco mais, já deixa, né, as porções na geladeira. Vou mostrar para vocês, então, agora que entramos nesse assunto, uma coisa que eu falei essa semana, que acabou causando bastante curiosidade, né? Eu tava comendo sorvete. Mas, Carol, tu tá fazendo detox, como é que tu tá comendo sorvete? Que é simples, sorvete, diffuse, chocolate. Por que não? Então, eu fiz umas fotos do meu procedimento, né? Tava, inclusive, abrindo, porque o meu pacote de baunilha tá lá mais no fundo, vocês podem ver, estava mais no fim. Fiz sorvete para toda a minha família. Foi uma das nossas sobremesas do final de semana. Então, aqui, eu tenho 40 pedras de gelo nesse liquidificador e coloquei 8 porções, 8 misturadores de Zenfuse. Um pouquinho de água, aqui ficou invertida a imagem, mas um pouquinho de água e deixa bater. Deixa bater porque vai ficar bem consistente. Ó, vai ficar super consistente e depois volta pro freezer. E aqui eu fiz esse pudim de banana com calda de nara doce de leite. Ele fica para a segunda fase, então quando a gente entrar no shape, a gente passa a receita dele, é bem fácil também. E ali do lado é o sorvete. Daí depois tu coloca no freezer e ele tá aí, ó. Daqui a pouco tu tá meio uma fome de alguma coisa, ó, tá no fim já, inclusive, ó. Tem só um restinho. Tu tá com vontade de comer um sorvete, tu pode. Quer misturar daqui a pouco as duas proteínas? É bacana também. De repente, tu quer colocar uma fruta junto? Bacana. Se você quiser já deixar uma banana picadinha num saquinho no freezer, para você pegar ele, né? Ela vai congelar, se transformar em cubinhos de gelo, né? Cubinhos congelados. Você pode misturar com o teu fuse, com a tua proteína, e pode fazer disso um sorvete de chocolate com banana, tipo, né? Então tem várias dicas, né? Uma pessoa que eu gosto bastante de usar as dicas é
a Ana Lua, tá? Ela tem um Instagram e ela posta muito sobre a linha Zen. Então, por exemplo, aqui bem dizer, são frutas, né, que não teria contraindicação, digamos assim, respeitando a quantidade e os horários, né? Ela fez tipo um sanduichinho de banana, pasta de amendoim e morango. Ela faz também bastante coisa com o fuzz, né? Aqui também uma sobremesa, digamos, né, com fuzz. Ela botou um pedacinho de avocado também, umas gotinhas de stevia. Quem olha para isso aqui não diz que isso aqui é uma pessoa que tá em dieta que tá comendo isso, né? Então, são as receitas que ela tem. Eu selecionei 4, 5 só pra gente ver. Aqui misturado com reserve. Também fica muito apetitoso, muito bonito. Dá simplesmente só para bater uma fruta com um scoop ou 2 de proteína. Também fica muito gostoso. E a panqueca dela de café da manhã também, que ela faz um pouco diferente, né? Ela faz a panqueca e faz as bananas em cima. Ao contrário, eu faço a esmagadinha, né? Ela faz nesse sentido. A minha fica assim. Faço ela esmagadinha. Mas, enfim, a gente vê que a gente tem N receitas. Eu sugiro bastante que as pessoas acompanhem, né? Ela no Instagram. Ela é arquiteta da cozinha, Carol. Ela é maga. Ela tem, nossa, muitas dicas bacanas. E ela se presta, né, para fazer as coisas bonitinhas. Sim. Assim, O André comentou ali que suar é também uma forma de detox, por isso do exercício, mas só que o Mark recomenda que tem menos carboidrato e que tu não fizesse exercício pela parte inflamatória. Eu recomendo, então, se suar fosse uma parte detox, André, vai para uma sauna quente, vai lá e sua bastante. Daí tu não tá fazendo exercício físico e tu tá suando e daí tu acaba fazendo o detox também. Porque eu fiz um dia só. Estava acostumado a pedalar um monte, eu fiz um dia uns 60 quilômetros na fase detox e quando eu estava terminando de subir um morro, apagou minha energia total, zero. Nunca tive que sofrer tanto para fazer o terminar de subir um morro que eu fiz. Então, realmente, não vale a pena fazer isso. Espera uma semana. Né? Se for fazer um exercício, faz uma caminhada, né? Não deixa de fazer nada. Vai lá, faz uma meia hora, 40 minutos, 1 hora de caminhada, mas caminhada mais leve, vai embora. Pode fazer. Exato. Eu vou compartilhar mais algumas fotos só das alimentações dos meus pratos, né? Só para questão de curiosidade. Do que Carol. Oi, pode falar. Então, nos grãos, então não pode ter nem arroz, nem feijão, nada disso? Na semana detox, não. Todos os grãos, eles são, digamos, temporariamente desclassificados da nossa alimentação. E a parte de carboidrato, que seria arroz, massa, pão, essas coisas assim, a gente deixa para um segundo momento também. A gente vai usar os carboidratos que são os que são indicados. Deixa eu abrir aqui. A Lizoca, quando fez a detox, ela comeu arroz e feijão, ela vomitou tudo. Não conseguiu ficar com esse negócio. Né? Ela comeu arroz e feijão, veio tudo para fora. Eu estou numa reunião, depois eu faço. Aqui as sugestões, ó, por exemplo, se a gente for ver na parte de carboidratos, né, seria um punho fechado para mulher e 2 para homem. Então, a sugestão... Daí tu vai dizer, mas Carol, maçã é carboidrato? Ele acaba entrando porque a maioria da quantidade de vitaminas, e sei lá, eu não entendo muito bem disso, dele a classificação é como se fosse um carboidrato. Então tem maçã, tem banana. Em vez de tu comer, por exemplo, tu viu que eu tenho bastante banana nos meus pratos. Em vez de você comer uma porção de arroz, você pica uma meia banana, ou uma banana conforme a fome. E legumes a gente entra, por exemplo, aqui tem 4 classificações só, mas tem outras também, beterraba, cenoura, abóbora e abobrinha. Não são liberadas para você comer quanto você quer, ao contrário, né? Ele tem uma quantidade. Para você comer o quanto você quer, são esses de legumes de baixo teor de carboidratos que estão aqui no lado. Que daí a gente já fala de aspargo, pimentão, repolho, brócolis e a couve, que são os meus aliados, né? E outras coisas, daí tu tem que tentar mais ou menos ver aquilo que o teu paladar se adapta.
e tentar escolher. A minha sugestão é sempre assim, um dia antes de você começar o detox, ou uma semana, enfim, né? Conforme for o seu tempo, você senta com essa tabelinha e faz uma lista. Ah, beleza, ali, ó, aspargo, não gosto. Pimentão, não gosto. Repolho, gosto. Brócolis, gosto. Entende? E vai colocando para você fazer a sua listinha de fruteira. Deixa a doutora Patrícia falar um pouquinho também, ela não Manda falou abraço. nada até agora. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu fiquei quieta aqui porque, de uma certa forma, eu estou meio afastada, né, da Junés. Claro que eu tenho algumas colocações a fazer, mas a minha opinião que vem a favorecer, por ser, então, a primeira semana detox, é eliminado alguns alimentos para fazer com que o nosso organismo tenha uma facilidade de eliminar alimentos que possam estar reservados, depositados, guardados, não só em forma de gordura, como também em forma, né, de resíduos, principalmente a nível de intestino. Então, algumas questões que a Carol colocou aí, por que da gema, não a gema? A gema é uma gordura animal, apesar de que ela possa ter benefícios como vitamina E, que também entra como antioxidantes, né? Então, no primeiro momento, é eliminado a parte de proteína animal de alto teor, principalmente de processo digestivo. Então, entra mais proteínas de baixa densidade, que seria as carnes brancas e os peixes. Na parte dos carboidratos, por que é retirado linha de pães, biscoito, arroz? Porque são chamados de carboidratos de cadeia longa, ou seja, complexos. Eles levam muito tempo para ser processado. E aí entra essa linha mais simples, que as frutas e verduras e legumes. Então, no primeiro momento, tudo que venha dar um esforço maior para o organismo digerir, nesse momento ou nessa semana não é recomendado. A parte da atividade física não é também recomendada, porque diminui o nosso teor de energia, né, de ingestão de alimentos que nos fornecem energia. Então, o que pode vir a acontecer é que nós temos no nosso músculo o glicogênio, que é uma substância que é um sistema também de proteção. Quando o organismo não recebe carboidrato, ele vai buscar essa fonte lá no nosso músculo. Então, para não ocorrer o processo inflamatório e não ser consumida uma energia que sim, que temos de reserva se o organismo precisar. Então, não é indicado nessa primeira semana atividades extenuantes, exercícios muito intensos. Então, assim, no geral, acredito eu que foram comentadas várias questões, né? Acho que cada um está seguindo, assim, muito também da sua maneira, né? Porque a sugestão que tem ali, que é dado pela Junés, foi uma informação. Então, que vai valer a criatividade de cada um, né? Então, dentro de uma certa experiência, com o tempo, né, quem vem a refazer ou novamente fazer o programa vai pegando, né, algumas estratégias. Mas da minha parte, né, digo a Carol, legal, eu acho que tem mais a que fazer, Dedé que já fez também, né? No caso da Dani, que não há uma resposta para emagrecimento, mas sim um ganho de massa magra. Então, tem algumas características, às vezes, dentro do programa que não vai ser, digamos, ou não teria uma necessidade tão severa, tão rígida assim, né? Então, dentro de alguns quadros, eu acredito que fica algumas dúvidas, né? Como é um programa que vem a ser orientado de uma forma geral, não dá para se individualizar. Então, cada caso é um caso, e vai indo, né? Enfim, acho que essa é a minha contribuição com vocês para poder ajudar, informar, e se tiverem alguma questão, pode me perguntar. Excelente, muito obrigada, doutora Patrícia.
realmente isso são as nossas... Cada um, enfim, vai se adaptar nos seus gostos, né? Naquilo que sente prazer em comer, naquilo que gosta. Não posso obrigar, de repente, ninguém a comer pimentão da mesma maneira que não quero que me obriguem a fazer o mesmo. Então, cada um vai entrar ali na tabelinha e vai tentar, de uma forma ou de outra, fazer análise daquilo que gosta mais e tentar se adaptar quanto a isso. Lógico que se você tiver sempre um nutricionista, de repente, que você consiga levar a linha Zen, apresentar, ou tiver um acompanhamento, sempre tu vai agregar. É uma coisa lógica, né? Não precisa nem dizer isso. O grupo, tanto eu, Dedé, né, Nadine, a Dani, que já fez, está sempre disposto a tentar ajudar na medida do possível, né? Porque cada um adapta, né? Que nem a gente comentou, a linha Zen à sua realidade. E tem o grupo do Facebook, que a gente comentou também, que é um grupo que tem bastante discussões lá sobre o que pode, o que não pode, né? Dicas. E sempre tem a página da Ana Lua, né? Enfim, os hashtag linha Zen, Zen Project 8, enfim, tem várias coisas que a gente pode ainda ter como parâmetro na hora de uma dúvida ou algo do gênero. Né? Não sei o que mais que de repente tu gostaria de acrescentar, né? Acho que tá ótimo, né? Porque a gente aqui é leigo no sentido profissional, que nem a doutora Patrícia. Então, a gente estava um pouco compartilhando nossas experiências, assim, e um pouquinho do que a gente recebeu de treinamento em grandes eventos que a gente foi, que pessoas como a doutora Patrícia já passaram para nós. Mas nunca a gente está aqui para passar por cima do nutricionista. Então, quanto isso, acho que tá legal. Acho que o programa tem esse intuito de ajudar as pessoas a entender que emagrecer não é simplesmente restringir calorias e tomar um shake ou tomar um comprimido, e sim aprender a se alimentar, né? Se tu aprender a comer de verdade, de uma forma correta, de uma forma, tu consegue levar esse programa numa boa, chegar ao teu peso, chegar às tuas medidas e seguir isso para a tua vida. Se tu mudares após isso, vai ser como todas as outras dietas que você pode estar fazendo e que você vai emagrecer e depois vai engordar novamente. Então, essa é a ideia, é aprender a se alimentar, aprender que precisa de um exercício físico, aprender a como comer direito, né? Como receber o seu organismo, mas de uma forma tranquila, assim. É dessa forma que eu entendi o programa Zen, dessa forma que eu consegui levar ele. Foi o programa mais fácil de fazer com que eu mudasse o jeito de se alimentar. Eu sou italiano, lá aqui em casa sempre foi acostumada a muita massa, né, e pão, então tudo que a gente vem desde a infância comendo, a gente fica com isso, né? E do doce também, eu tenho na genética, meu pai tinha diabetes, a minha mãe tem diabetes, que desenvolveram pelo açúcar. Então, eu tenho na genética, eu não tenho diabetes, mas eu tenho na genética, favorece a que eu goste de açúcar, o que eu queira o açúcar. Então, o programa Zen nos ajuda a isso, como a Nadine também, eu quando eu tomo a baunilha, eu gosto do baunilha muito mais que o do chocolate. E eu fico bem saciado com isso. E à noite, depois da janta, eu curto muito fazer o nara chocolate ou nara doce de leite, que ele substitui totalmente a minha vontade doce. Realmente agora eu não tenho mais vontade de comer doce, porque esses dois produtos agregam tudo aquilo que eu precisava para, vamos dizer, sair dessa, vamos dizer assim, dessa linha que a minha família está levando. Por isso que individualizado, às vezes, que tu consegue entender umas outras coisas. E o programa Zen, ele serve para isso, para ajudar alguém que realmente queira, né, fazer algo diferente e aprender tudo isso, né, que a gente aprendeu, né, que quando a gente não... Eu acho, desculpa, doutora Patrícia, mas eu não curti aí
na nutricionista, tá? Porque eu tinha que medir os pratos, medir as calorias, e isso não estava dentro da minha condição, né? Hoje, amanhã eu atendo em Timbó, na quinta-feira eu atendo em Rodeio, na sexta-feira eu atendo em outro consultório, então era muito difícil para mim fazer essas medidas, né? E então eu achei que o programa Zen se acertou mais comigo, porque era mais fácil de eu conseguir equilibrar a comida. E eu entendia isso, eu tinha essa visão como nutricionista, entendeu? Então, era minha essa visão. Eu acredito muito no que o nutricionista vai te dizer, só que eu não conseguia me adequar à minha realidade, como a doutora Patrícia, cada um vai ter a sua realidade, né? Tá? E o programa Zen vem ajudar nesse sentido. Então, gostaria de agradecer aí todo mundo, Carol, a Dani que fez as colocações, a Nadine também, a doutora Patrícia, para colaborar um pouquinho aí com o aprendizado de todo mundo. Dedé, é importante falar que é normal dar dor de cabeça na linha Zen no início, né, nessa fase detox. Então, muita gente pode estar fazendo e sentir um pouquinho de dor de cabeça e não saber o que está acontecendo. Então, falar que é normal, né, essa parte de dor de cabeça. Porque tem as restrições da cafeína, tem as restrições da falta do carboidrato e tal. Então, o corpo da gente estranha bastante, né? É por causa da mudança, né, Dani? Exato. É uma mudança bem drástica. Por isso, inclusive, que mais água, quanto mais água, melhor nessa fase. Outra coisa que pode acontecer de repente, mudar um pouco o intestino. Ah, vai trancar? Não necessariamente. Pode ser que libere muito mais fácil, inclusive. Então, cada pessoa vai, né, cada organismo vai agir de uma maneira. E o xixi também, né? Xixi sai de outra cor, com outro cheiro. Tem gente que relata até que sai com umas bolas de, sei lá, de gordura, o que é que falaram lá uma vez que eu ouvi, que sai diferente. Tem uma mais gases também. Ah, sim, o Fuse, meu Deus. Proteína dá mais gases, então, só para saber. Ai, isso aí. Eu queria saber o que vocês acharam, pessoal, desse encontro, para a gente trocar ideias, o pessoal aí que... Carol, deixa eu só falar dessa questão dos gases. Fala. O Fuse, para quem tem intolerância à lactose ou alergia, ele dá bastante gases. Então, eu tenho recomendado para as minhas clientes que substituam pela barrinha, que não tem nada de lactose. É que muitas vezes é em função da caseína até que a pessoa tem esse tipo de reação. Mas a barrinha, ela não tem dado esse tipo de reação. Então, a sugestão é testem, né? Se alguém está fazendo o projeto e está sentindo esse desconforto, porque nas pessoas que têm esse tipo de problema, o Fuse não vai permitir que ela emagreça. Então, é muito importante estar atenta a essa informação, porque ao invés de desinflamar, o organismo vai acabar inflamando, se a pessoa tiver essa condição. E aí ela não vai ter o resultado que deveria. E aí a dica é substituir pelas barrinhas. Excelente colocação. Muito, muito bom isso, Nath. Por isso que eu digo que quanto mais gente capacitada aí para fazer esse time ser melhor, né? Mais informações como essa a gente tem. E eu achei bem válido, né? Esse nosso encontro. Não sei o que vocês acharam ali. A Janete fez umas perguntas, gostou? A Mary, você achou legal, Mary? Vamos fazer de novo? Não vamos? O que vocês acham? Muito bom, eu adorei. Semana que vem. Terça que vem tem a fase 2, né? Fala do shape daí. Vamos lá, isso então. Assim dá tempo de tu preparar tudo. Já vou mostrar então a minha receita do pudim de banana semana que vem. Bom. Fiz esse final de semana o sorvete e o pudim de banana para a família. Vou fazer o sorvete fim de semana. Aí, ó. Quer um pouquinho?
Mas eu vou fazer de baunilha. Então Ficou tá, gravado esse treinamento? Sim, Sim. foi bem bacana, eu gostei bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Não sei se todo mundo me segue lá no Instagram, @CarolinaAraldiTortato. E tem, né, qualquer coisa que segue o Dedé, me procurem lá, que a gente se segue, então vai ser fácil de se encontrar. E se eu puder ajudar, fica aí o meu contato, só me chamar que sempre que eu tô com o horário disponível, eu já respondo. Eu vou salvar no meu canal do YouTube, depois eu compartilho em todos os grupos aí para todo mundo ter, se quiser passar para alguém, tá? Show de bola, Então, Dedé. galera, boa noite para vocês. Obrigado, meninas. Muito obrigado. Fez foto, Dedé? Não fiz, faz aí, então. Eu não sei, eu não consigo. Alguém sabe fazer foto com o computador? Carol? Não, tira com o celular do computador, assim. Ou é só fazer um print. É que o print da tela normal, tu só tira 4 no celular, né? Eu não sei. Quantos a gente tá na sala? Estamos em 17. 16. 16. Não, mas eu faço um print aqui da tela e já era. Então Tá faz. bom. Vem cá, Francisco. Vai, Francisco. X. X. Não. Isso. É. Fechou. Aí, pessoal. Parabéns, meninas. Estava top. Ótimo.